Estamos em mais uma Ação e Reação, 11 de setembro, segunda-feira. Tempo maravilhoso na Baixada Santista, para você como meu amigo Mário Gil, que já passou um zap aqui, que está vendo o programa de Lisboa, Portugal. Portugal que está tranquilo, não tem furacão por lá, não tem nada. Quarta melhor educação do mundo, quarto país mais seguro do mundo. Portugal que liberou a entrada de estrangeiros com verba, é claro, para estudar, fazer mestrado, doutorado, pós-graduação. Gente com cultura, com sabedoria, que vai para engrandecer Portugal e aprender também por lá, né? Hoje é uma segunda-feira, um calor maravilhoso aqui na Baixada Santista, depois de um feriadão, né? Várias notícias. Santos passa pelo Corinthians, a terceira derrota do Corinthians, favoritíssimo para o campeonato, mas não aguentou na Vila Belmiro. Um jogo bonito, disputado ontem à tarde, 16 horas, no estádio Urbano Caldeira, onde o Santos ganha por 2-0, né? Gol de Lucas Lima e de Ricardo Oliveira. O Santos jogou bem, o Corinthians também jogou bem, o Cássio uma excelente apresentação, mas não conseguiu evitar os 2 gols. E o Corinthians que segue aí com a sua terceira derrota no campeonato, né? E abrindo espaço para que o Grêmio e o Santos possam pensar em chegar também, né? Furacão Irma nos Estados Unidos destruiu muita coisa, né? Nós temos fotos aí também, vídeos do furacão, né? Lá tem repórteres que ficam atrás do furacão para vender para a National Geographic, enfim, é uma coisa muito bacana. O furacão que está destruindo tudo por lá, né? Falei, bacana as pessoas que têm essa agilidade de ficar atrás do furacão, essa coragem, né? Mas realmente, e a gente fica, no mundo tem algumas coisas que a gente, né, realmente não entende e nunca vai entender. Nos países mais pobres ele foi mais devastador. E nos países que têm condição de, aí imagens, né, do furacão Irma, né? E a mulherada fica brava, que a maioria dos furacões, agora tem um José, né? Mas a maioria dos furacões tem nome de mulher, né? Por que será que tem nome de mulher? Isso é uma piada que passou aqui na internet. Isso aí é os Estados Unidos, né? Onde daqui a pouco nós vamos passar o aeroporto de Miami, o número de aviões que estavam saindo de Miami. Impressionante quantos aviões tem em Miami, né? Então aqui, já chegando aos estúdios, o professor Cassione, né? Advogado e comentarista, e também o doutor Clemente. Tem os aviões daqui a pouco para a gente passar. Clemente, prazer estar aqui no programa novamente. Prazer sempre estar na segunda-feira aqui contigo e com o Cassione e com o nosso telespectador, que sempre nos brinda com uma grande audiência, com bastante perguntas. Então, é sempre uma felicidade muito grande estar aqui. Cassione, depois desse fim de semana prolongado, de sol aqui em Santos, né? Tá tudo bem? Tudo bem. Comigo, tudo bem. Com vocês, está tudo bem. Espero que também esteja tudo bem. E com os telespectadores também. É um prazer de estar aqui às segundas-feiras. A gente renova sempre essa confissão de que é muito bom pela companhia e pela oportunidade de a gente ter esse contato, essa interação com as pessoas que nos veem e nos ouvem. Mas eu esperava ver outro tipo de furacão nessa tela. Um furacão que não é do Caribe, que não está na Flórida, porque isso é um problema deles. Claro que a solidariedade humana Sim. faz com que a gente tenha pena das pessoas que são destroçadas nas suas vidas em razão desses eventos naturais que talvez tenham ocorrido desde que o mundo é mundo, mas eu tenho a impressão que atualmente, pelo trabalho do homem, o homem aperfeiçoou a tragédia. E a Flórida tem muitos brasileiros também, né? Sim, esses brasileiros da Flórida são mais afortunados do que os brasileiros do Brasil. O furacão que eu queria ter visto aí, não sei se vocês têm a imagem, e eu estou achando muito estranho o silêncio e os comentários tão poucos ou nenhum comentário à altura do fato, é a foto do senhor Rodrigo Janot com aqueles funéreos óculos escuros, sentado no canto
de um botequim que deve ser em Ceilândia, que deve ser numa cidade satélite de Brasília, que em Brasília não há botequim. E nem as pessoas se encontram na rua por acaso, né? Sentado, tenso, com os braços nesta posição, como uma estátua, junto com os volumes de depósito de botequim, as coisas de barril de chope, num cantinho onde ele teve a inspiração de ir, para onde ele teve a inspiração de ir, no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo lugar, no mesmo muquifo que, por razões que a gente não conhece, o doutor Pier Paolo Bottini, advogado estreitamente ligado aos batistas e a Lava Jato, também naquele dia teve assim um ataque de vontade de tomar cerveja num botequim e deve ter ido para uma cidade satélite também, no mesmo horário, no mesmo local, e sentam-se ambos a uma mesa para conversar amenidades porque se encontraram por mera coincidência, uma casualidade. É a casualidade mais descarada de que eu tenho notícia ultimamente. É a coincidência mais despudorada da qual eu tenho notícia ultimamente. Agora, despudorada e descarada é a postura de quase uma parte majoritária da imprensa que finge que esse fato é absolutamente comum e normal. Isto, na minha opinião, carimba a Lava Jato, como eu já tinha dito e disse sempre, sob todas as suspeitas de ser mais podre em alguns aspectos do que os podres que ela investiga. E do que os podres que ela não investiga. Eu tinha que dizer isso aqui hoje, porque senão eu infartava. Mas, Cassiano, pensando assim, nós vamos perder tudo que a gente já conquistou também de Nós não denúncia. conquistamos nada. Não, de denúncia, tudo. Nós não conquistamos nada. Mas como não? Se você tem uma investigação contaminada... Sim, mas e os 300 milhões que o Lula recebeu? Claro. Onde é que estão os 300 milhões? Está no Ele apartamento. pode ter até 500. O que eu quero dizer é, quando você tem uma investigação contaminada e o investigador mor é contaminado e essa investigação coloca um procurador que se exonera e que é o leva e traz do procurador-geral, e quando você tem um Fachin determinando a prisão de 2 e não pede a prisão e não determina a prisão do procurador, quando você tem tudo isso, quando eu tenho 52 anos de profissão, justiça pela metade é sacanagem. Então, o que nós vamos perder, eu prefiro perder tudo que se investigou até agora, se não se conquistar tudo o que deveria ter sido investigado, tudo aquilo que foi deixado para lá, tudo aquilo que foi colocado na moita e tudo aquilo que não pode vir à tona por razões tão sórdidas quanto as razões daqueles sórdidos que vieram à tona. Não dá para fazer meia justiça. Não dá para você ter um investigador que sai para se encontrar num botequim às escondidas com alguém, porque quem faz isso fez muito mais. Então, todos aqueles que foram investigados e pegos com a boca na botija têm o direito de dizer, por um princípio fundamental de direito e de verdade jurídica, é o seguinte: a lei é igual para todos. Se deram para eles as molezas que deram, estenda-se a todos.
Aliás, há um princípio no processo que é comum. Você tem 3 réus no processo, acusados do mesmo fato. Se você der um benefício a um, tem que dar aos outros. Isso é o princípio da isonomia. Iso é igualdade. O que eu quero dizer é, eu não sei mais o que é verdade. E escrevi no meu artigo de ontem, para quem quisesse ler, entendendo. Eu não sei mais o que é verdade, o que é verídico, o que é certo, o que é provado, o que é autêntico. Eu já não sei mais distinguir isso do que é mentira, do que é farsa, do que é fraude e assim por diante. Porque uma parte do podre vem. Quem traz uma parte do podre e deixa uma outra parte do podre submersa é podre, protege o podre e só pega uma parte do podre. Eu não estou dizendo que não são podres os que foram pegos. Eu estou dizendo que muitos dos que foram pegos, que são podres, foram pegos e não foram pegos muitos dos que são podres e estão hoje sendo beneficiados por esta impunidade, porque parece que o Brasil começou não em abril de 1500, parece que o Brasil começou no dia 1º de janeiro de 2003, e que antes disso era um outro Brasil, habitado por querubins, serafins, com harpas, sentados em nuvens, anjos tocando para quem quisesse ouvir. É isso, Filete, que é a minha indignação. Sim, até porque também o próprio Joesley falou que ele não disse muita coisa, ele falou, eu não falei muita coisa porque eu falei o que eu quis falar. Ele falou, não. E um vídeo infantil, né, Clemente? Um vídeo infantil, porque você é um cara que é multimilionário, conseguiu dinheiro a financiamento do BNDES e perder de vista. Você ficou bilhardário e você ficar 4 horas no telefone, marca na piscina da tua casa, em qualquer lugar, mas 4 horas quer dizer, no mínimo infantil, né? Eu faço do desabafo do Cassiano meu também, porque eu acho uma coisa muito louca. Mas eu só acredito que o Janot fez essa nova proposta para prendê-los, porque ele se sentiu... Na boca da botija. Na boca da botija. Se ele não faz isso... Porque é o seguinte, quando apareceu esse áudio, até então ele ficou bonzinho. Sim. Quando apareceu o áudio, que também o deixava sob suspeita, aí ele falou, opa, ou eu falo agora, eu estou ferrado. Ou isso vai aparecer. Vai aparecer. Eu saio na frente. Então eu vou sair na frente. Claro. Então eu pego e falo o seguinte, olha, E ele falou que estava com medo mesmo, né? Disse que estava com medo. Agora ele está com medo, ele não teve medo nunca. Agora é medo. Mas agora vazou o vídeo e ele sabe que ele está meio envolvido, né? Não. Aí o que acontece? Ele propõe a prisão dos 3, inclusive o braço direito dele. Porque aí a impressão que dá é que não, eu não tenho nada a ver com isso. Por outro lado, uma atitude burra, ainda que não fosse real o que nós pensamos, como é que você vai logo a seguir sentar com o advogado de quem está sendo acusado? É uma atitude assim, infantil até. Isso aqui é até infantil. Além de irritante, é infantil. Então, realmente, ele ficou sob uma suspeita muito maior ainda. E pior, porque agora apareceu uma nova hoje aí, do Joesley, dizendo que ele quer renegociar. Porque ele já sabe que essa delação... Já foi para o brejo. Já foi para o brejo. Ele falou, não, eu quero negociar a apresentação de novos áudios. Outros aí? Novos áudios. O que significa que também ele escondeu outras coisas. Claro. E que, de qualquer forma, se ele escondeu de novo, e isso faz parte do acordo firmado de dizer toda a verdade, ele próprio fez uma confissão de que o que ele fez foi um teatro, né? Na verdade, ele fez um teatro ali. Ele falou o que ele quis falar, né? Mas ele escondeu... Falou o que interessava e falou, assim, de peito aberto pro Saúde lá, Roberto Saúde, que não, nós não vai ser preso. Ainda um português medíocre, né? Eu queria saber nós não vai ser preso. Será então... que a Tiziane aguentou? Porque ela é uma mulher culta, né? A mulher dele é uma mulher culta, jornalista, né? É engraçado. Culta, né? Não sei se ela é. Mas é uma mulher inspirada, Agora, né? culta ou não culta diante
dos bilhões que ele tem, evidentemente, isso é um dos encantos que determinados homens têm para seduzir a sua esposa é jornalista, determinadas mulheres vulgares. Quando alguém fala errado, dói para ela, né? Porque geralmente jornalista tem uma linguagem correta, né? Claro, mas o problema é que está hoje sendo divulgado, agora estão começando a tirar a roupa do Joesley, que ele não terminou o curso médio. Hoje, a Rádio Bandeirantes deu a notícia de que ele não terminou o curso médio. Por quê? Porque ele era um açougueiro, trabalhava com o pai e resolveu investir em ganhar dinheiro ao invés de investir em ler livros ou aprender ciências. Isso, ninguém tem nada a ver com isso. Tem muita gente que não tem cultura e não tem nada de ilustração intelectual e é gente de valor. Agora, não se queira cobrar do Joesley o contraponto dos bilhões que ele tem. Ele tem uns bilhões, mas ele não sabe, evidentemente, falar português. Mas isso não atrapalha nada. O sujeito pode não saber falar português, mas pode ser uma grande pessoa. É um cara inteligente. Até para malacutar ele tem que ser inteligente, né? Agora, inteligente ele é né? E é um safado. Agora, o Fachin também facilitou as coisas, né? Como você falou aí. Fachin, que também endossou a isenção de todos eles lá. Sim, rapidamente. Né? Rapidamente, foi muito rápido. O Janot fez a proposta, o Fachin endossou, tá tudo bem, então tudo legal, ninguém prende ninguém, tá tudo em casa. E agora não prendeu o procurador. E agora não prendeu o procurador, quer dizer, é uma coisa e muito discrepante com o Luiz Fux, por exemplo, que disse já no primeiro dia... Sugeriu. Esse cara tem que sair, né? Tem que sair da prisão do Rio de Janeiro para a prisão da Papuda. Não, ele disse, tem que sair do seu exílio nova-iorquino... nova-iorquino, desculpa. Para o exílio da Papuda. Da Papuda. Quer dizer, olha a diferença de pensamento, né? Já uma coisa mais incisiva e determinante. Quer dizer, minha opinião é essa, aqui acabou e tal... E aí vai o outro ministro do Supremo e fala, não é bem assim e tal. Então, realmente, a gente está com... Mas parece também que é um pouco de teatro também, né, Cassione? Porque às vezes um afrouxa, 3, 4 querem apertar, mas quando não está com o caso. Aí quando o caso está com ele afrouxa e os outros não. Parece que é um deixa que deixa, o Fux pode até ter feito ali uma jogada para a imprensa, eu acho que você porque percebeu. Mas a frase dele importante. Era importante. Agora... O que é mais estranho é o procurador-geral pede a prisão do procurador Marcelo Paranhos Miller. Porque todos têm pedigree no sobrenome. Você pode ver que nesse mundo essa casta da justiça de alto nível, né, você tem até um Paranhos, que provavelmente deve ser tataraneto do Barão do Rio Branco. Ninguém é Paranhos em qualquer lugar dos sambaquis aí que a gente vê da vida. Né? Então, o procurador pede a prisão dele. Se o próprio procurador pede a prisão do ex-procurador, que deixou de ser procurador para fazer o que já vinha fazendo antes como procurador, as datas mostram isso. E ia trabalhar na empresa também, né? Ia mas já estava trabalhando. E o Janot também ia para a empresa. Também ia. Aí o Fachin, mais realista do que o rei, ao invés de atender o pedido do Janot, que está dizendo, prende o meu ex-colega, prende os dois e não prende o outro. Mas por quê? Porque não são consistentes as provas. Mas escuta, para uma prisão temporária, você não tem que ter prova consistente. Por isso a prisão é temporária por 5 dias. Se é uma prisão preventiva, já tem que ter mais alguma coisa. Se é uma prisão em flagrante, é outra coisa. Uma prisão temporária de 5 dias, não tem provas consistentes, meu Deus do céu. Todos ou quase todos os que foram presos em prisão temporária foram presos sem provas consistentes. E a delação no Brasil é isso. Eu delato quem eu quiser
e eu poupo quem eu quiser. Eu conto a história da carochinha que for combinada com o pessoal da truta. Por que você não ouve ninguém de Curitiba abrir a boca nesses dias? O que aconteceu? O Dallagnol está afônico? Ele está com um problema de garganta? Por que ele não vem intrépido, né? Com aquele jeitão intrépido, dizer absurdo isto, absurdo aquilo, o meu colega fez um... Por que não vem? Calou a boca. Aquele de cabelo branco, de bigodinho branco, que tem uma carinha assim, de não sei o quê. Eu lembro dele. Sabe qual é? Sei. Que falava, vamos abandonar a Lava Jato. Lembra que não abriu a boca. Esse é o nome dele. Estão calados. Estão que nem pássaro na muda, não falam. Então é que eu digo, olha, de A a Z, colocando outros signos de um alfabeto que eu ainda não sei e não conheço, não escapa ninguém nessa história toda. Bom, você pode ligar aqui passar um WhatsApp para o 13997115545, né? Manda dúvidas, questionamentos, o telefone já está vibrando para o doutor Cassiano, doutor Clemente, e também pelo novo telefone da TV Com aqui, né? O 3225-6538. 3225-6538. Você pode passar, enviar suas perguntas, seus questionamentos para o doutor Cassiano. Tem uma fala aí, Cassiano, do Gedel, né? Eu gostaria que o Gedel está falando sobre patriotismo e tal. Eu gostaria que você desse, que a gente passasse aqui. Ele que tem 50 milhões de patrimônio declarado pelo imposto de renda e 51 milhões estava numa caixa, na casa dele, umas caixas. Pois se elas puderem, quando eles aprontarem, o Gedel estava numa dessas passeatas falando mal da Dilma, né? Mas ele esqueceu que, por ele desde 83 ele tem problemas com ele na Caixa, em outros lugares, né? Desde 83. E ele participou ativamente do governo Lula, que foi o governo que elegeu a Dilma, né? Então, eu acho que ele não estava tão bem com a Dilma assim, então ele fez um comentário aqui, daqui a pouco a gente vai passar, ele fez um comentário criticando a Dilma, tudo. Pode passar. O motivo para o senhor estar aqui? O mesmo que todo cidadão brasileiro está indo para a rua, dizer que basta, que chega, não se suporta mais um governo tão incompetente, incapaz de unificar o país, incapaz de nos tirar dessa crise econômica que faz com que o assalariado tenha seu salário comido pela inflação, e dizer que chega, ninguém aguenta mais de tanto roubo, isso deixou de ser corrupção, isso é roubo, é assalto aos cofres públicos para enriquecer os petistas. Você entende por que eu digo que eu fico indignado com aquela história de você pôr para fora uma parte e submergir a outra parte? Você de repente você submerge um cara desse? Nesse dia em que ele falou isso, a televisão mostrou para o Brasil inteiro. Quem não ouviu falar e não sabia quem era Gedel Vieira Lima, vendo esse homem dizer isso, dizia, caramba, realmente, chega de roubalheira, etc. Aí o O cara camarada... trabalhando no governo do Lula, não roubou nada, porque ele está falando, puxa, chega de sujeira, então ele é um cara que está indignado, né? Eu fui deputado a primeira vez em 95. Já conhecia a fera, né? O seu Gedel já se reunia no fundo do plenário, eram 5. Gedel, Padilha, Moreira Franco, o Henrique Alves e o Michel Temer. Era o quinteto. Tem os 3 mosqueteiros, que eram 4, ali eram os 4 mosqueteiros, que eram 5. Estavam sempre juntos. E quando começou o governo do Lula... O Gedel não era deputado não, era lobista, né? Ou era deputado também? Todos os 5 deputados. Ficavam no fundo do plenário. Se resgatar imagens de todas as televisões, que eles guardam em arquivo, imagens do plenário de 94, 95, você vai ver esse quinteto lá. Para não dizer que eu estou inventando, vai aparecer. Esse quinteto vai aparecer lá. Muito bem. Eram amigos. Eu não estou dizendo que eles estavam fazendo sujeira. Estou dizendo que eles estavam sempre juntos, sentavam-se, todos no mesmo lugar, no fundo do plenário. Você olhando da mesa, como nós estamos aqui, tem o corredor central. Microfone aqui, o microfone ali embaixo e o corredor central. Lá no fundo, à esquerda, nas 2, 3 últimas filas do plenário, no caminho de quem vai para o chamado cafezinho, eles ficavam sempre juntos ali. Mas o que é mais interessante é que quando começou o governo Lula, em 2003,
esse grupo conspirava para o impeachment do governo Lula. O que o Lula fez? Pegou 4 para ministros e pôs o Temer para vice da Dilma. Acabou a articulação para o impeachment do Lula. Estou falando de 2006, quando apareceu a denúncia do Roberto Jefferson sobre mensalão. Eles queriam o impeachment do Lula. O Lula chamou 4 para ministros. Um foi para Furnas, outro foi depois foi para a ANAC, o outro foi para não sei aonde. Resultado. Acabou o cafezinho. E o Temer ia ser o vice da Dilma, como foi. Então, acabou o problema da conspiração. Olha, eu não tenho mais tempo para perder escrevendo livros sobre a história do Brasil que eu vi. Até porque, provavelmente, do mesmo jeito que não deram nem bola para a fotografia do Janot sentado com o Bottini, quem é que ia dar bola para um livro escrito pelo provinciano, paroquiano, não é? Vicente Cassione? Quem ia dar bola? Então não vou perder tempo com isso, meu Deus do céu. Mas teria coisas para escrever, viu? Clemente, quem vê o Gedel falando aí, pensa que é o paladino da justiça, né? Eu acho que depois daquele dinheiro lá não tem mais o que falar, né? Aquilo fala por si, mais de 51 milhões. Até o advogado dele falou, eu achei até o advogado falou, não temos como, o advogado dele falou, não temos como justificar os 51 milhões. É muito difícil para qualquer profissional do direito justificar 51 milhões em caixa de papelão. Não tem como justificar, é difícil justificar. Né? Justificar não dá, mas explicar dá. Você não justifica, mas você explica. Como é que explica isso? É que não tem explicação. Mas como é que explica, Cassiano? 50 mil, o patrimônio do cara é 50. Ele tem 50 milhões. Como é que ele ganhou isso? Eu não sei, eu não tenho essa prática, eu não tenho essa habilidade e não tenho esse retrospecto, eu não sei. Eu sei que parece burrice um sujeito colocar 51 milhões dentro de caixas e malas, porque aquilo não vai ficar eternamente ali. Por que estava ali? Porque não tinha como, eu acredito que ele não confiava em deixar em nenhum outro lugar. Não, mas como é que ele ia pôr no banco? Não, então ele não tem como pôr no banco. Qual é a origem? Então ele não tem como pôr no banco. Ele não queria deixar em nome de algum laranja. E ele também não queria deixar num apartamento vazio, num sítio. Agora, tal. Quem denunciou? Que estranho, né? Quem denunciou que ali dentro tinha aquilo? O denunciante... Às vezes até fogo amigo, né? Pode ser. O denunciante tinha 2 saídas. Ou denunciava, ou levava as malas do apartamento embora para ele, e o Gedel não ia poder fazer um boletim de ocorrência dizendo, olha, eu tinha malas num apartamento com 51 milhões dentro e alguém levou. Então, o amigo dele que emprestou o apartamento provavelmente pode ter sido o camarada que... Mas um cara que tem 51 milhões em casa também, com certeza ele é mafioso para poder mandar fazer alguma coisa, vamos supor, você vai lá e rouba ele, se também não tiver uma casta muito forte lá também, ele tem muito dinheiro, ele pode mandar fazer alguma coisa com você, né? Tipo, o cara que tem 50 milhões em casa ilícito, ele conhece muita gente perigosa também, né? Eu acho que sim, mas se o perigo fosse obstáculo para o sujeito roubar, muita gente não roubaria. Sim, é uma pergunta muito interessante. Por que a pessoa que denunciou também não foi lá e não pegou esse dinheiro, né? É isso que eu estou dizendo. Então, o mistério está também até agora de ninguém dizer quem denunciou para a Federal que tinha o dinheiro lá dentro. O duro foi o mordomo, né, Clemente, que levou essas malas e ganhou 50 reais de gorjeta, né? O cara que levou essas malas ganhou 50 reais de gorjeta. Eu acho o seguinte, talvez a coisa fosse muito fechada mesmo, né? Quem emprestou o apartamento, não sei se sabia ou não. Agora fica difícil a gente imaginar isso, mas de qualquer forma não era muita gente que sabia. Talvez o dinheiro não seja só do Gedel. Porque essa hipótese que o Filé está levantando também é muito provável. Talvez seja de um grupo, vamos ver o que a gente vai fazer daqui a pouco com esse dinheiro, né? Claro, ele pode ter sido o caixa de um grupo. Não é? E guardado lá com o Gedel. Porque se o Gedel resolver abrir a boca numa delação premiada, que chorão ele é. Não é? E como ele é um chorão moço, porque velho chorão,
A gente vê, a gente fica velho, fica... Emotivo. Eu sou muito emotivo, hoje eu choro à toa. Quando você era mais novo, não chorava, Cassione? Não, chorava diante de um belo espetáculo, de uma área de Puccini, diante de coisas que mexem com o coração da gente. Né? Um bom filme. Agora, chorar de medo, que nem o Gedel chorou ali, ou chorar de teatro, não tem condição. Eu chorava vendo coisas que valiam a pena. Né? Mas também, Cassione, quando você fica... O Zé Dirceu é MR8, né? Esses caras não falam, ele ficou preso lá e aguentou. Mas você vê, o Odebrecht está 2 anos lá, ninguém é preso, só ele preso, chega uma hora que o cara não aguenta, né? O cara vai mofar na cadeia, vai fazer delação e tal. Agora, o Gedel acho que não aguenta uns 3 meses na cadeia sem abrir a boca. Agora, vocês notaram, você falou outra coisa importante. Você tem uma perspicácia para... Trouxe o Zé Dirceu aqui para a mesa. Eu vou fazer uma pergunta que eu tenho feito a mim mesmo. Você percebeu que em todas as delações, praticamente até agora, ninguém fala o nome do Zé Dirceu? É estranho, né? Porque ele Você não acha estranho, não? É estranho. Não, e ele falou ontem, inclusive, que em hipótese alguma ele seria um delator. Sim. Nunca, jamais seria um delator. Ele, o Zenuino, também não delatou. Sim, mas ele deixou claro que ele, em momento nenhum, isso aí para dizer que a sacanagem do Palocci, entre aspas, Sim. foi gigante, porque ninguém esperava, pelo menos ele disse isso, que ele e o Lula não esperavam que o Palocci fosse chegar a esse ponto de falar diretamente do chefe, digamos assim. E o Palocci já começou, e na verdade isso não é nem delação ainda, esse é um né? Vamos dizer que é um pré-requisito para você negociar essa delação. Não, o Palocci foi muito vivo, o advogado dele foi muito vivo, porque o Palocci fez o contrário. O Palocci combinou com o Ministério Público confessou na audiência, eu assisti o depoimento dele ao vivo inteirinho. E uma hora o advogado do Lula pergunta para o Ministério Público: "Os senhores estão negociando delação premiada?" "Estamos conversando." O que aconteceu? Palocci e o Ministério Público fizeram diferente. Palocci falou: "Olha, eu não quero passar por delator nem por dedo duro. Eu vou prestar o depoimento e vou chegar lá e vou fazer uma confissão como se eu fosse um homem de bem que resolveu contar a verdade." Então, ao invés dele delatar e a sujeira vir pela delação, ele depõe espontaneamente falando a verdade, para depois o Ministério Público dizer vale como delação. Então ninguém pode dizer que ele foi delator, porque ele contou perante o juiz primeiro, sem ter o benefício, que já está armado com o Ministério Público. Já tá armado, Você está entendendo? Nós vamos chamar um intervalo, Cassione? Tudo jogada. Vocês estão percebendo como a coisa não vem à tona como é? E aquele pessoal que fica lá, as pessoas não sabem, são os advogados, né? E quando chegou, o Cassione vai explicar melhor no segundo bloco, quando chegou o Palocci, o advogado Lula estava do lado dele. O que ele fez? Ele pegou a cadeira e virou. Eu peguei esse detalhe. O advogado Lula ficou do lado dele, como eu e o Clemente aqui. O que ele fez? Ele pegou e virou a cadeira, porque é chato. Imagine o Cassione é advogado do Lula. Eu vou ficar do lado dele ali. O Cassione tem muito mais experiência jurídica que eu. Você sabe o que eu faço na audiência? Ele virou a cadeira, né? Você percebeu isso? Claro, e de propósito. E não olhou uma vez para o advogado. Não, ele não olhou, não. Sabe o que eu faço? Quando a testemunha vira, eu pego a minha cadeira, tiro do lugar, ponho em outro lugar e fico de cara para a testemunha. Por quê? Porque a testemunha está fugindo de mim. Então eu mudo de lugar e vou ficar de cara para ela, porque ela tem que mentir. É muito mais difícil eu olhando para ela. Então, mas você vê que o Palocci, eu não sou advogado, o senhor tem uma experiência incrível nisso, mas você vê que eu já percebi na hora que o Palocci não quis ficar olhando para ele. Nós vamos a um breve intervalo, já voltamos. Continue aqui. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200.
APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sábado, 30 de setembro, às 9 da noite, no Teatro Municipal, será realizada uma única apresentação em Santos do show Encantos de Elis, protagonizados pelas cantoras Nádia Soares e Rafaela Laranja. Com músicos da nossa região, o show traz um repertório canções que marcaram a carreira da grande intérprete Elis Regina. Encantos de Elis, sábado, 30 de setembro, às 9 da noite, no Teatro Municipal. A melhor programação, RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. I'm going out for a ride around the world. Take my time, change the air, change my mind, change the whole world, 'cause it's all so fine. I'm going out, I'm going out. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, nesta segunda-feira, dia 11 de setembro, com o Dr. Vicente Cassione e o Dr. Clemente. Tem aqui, Clemente, uma pergunta, né? O Uriel gostaria de saber até quando o Brasil vai sobreviver sem uma liderança de expressão. O Uriel Vilas Boas, palmeirense, Palmeiras que empatou, os palmeirenses estão bravos, hein? Empatou 1-1 lá com o Atlético, 2 jogadores expulsos,
um pênalti. Também o Palmeiras tem que armar um batedor de pênalti, né? O menino chegou ontem, aí já tá batendo pênalti no Palmeiras. Time que o jogador ganha menos, ganha 300 mil por mês. Chega um menino lá agora, já põe para bater um pênalti. Pô, tem que ter um batedor oficial. Se é o São Paulo, é o Profeta. Se é o Santos, é o Ricardo de Oliveira. Tem que ter, pô. Na hora de bater o pênalti, põe o lateral, o Egídio que tá mal, ó, vai você. Pô, o cara ganha 500 mil, tem que pôr a bola lá. Na Libertadores, quem que vai? Ninguém sabe quem vai na Copa do Brasil, quem vai bater pênalti, pô, 500 mil, 1 milhão, o cara tem que pôr a bola e falar, deixa que eu bato aqui. Aí põe o Egídio, o lateral esquerdo, que tava voltando outro dia para bater o pênalti, eliminado da Copa do Brasil. Aí agora contra o Atlético Mineiro, o jogador entrou há pouco tempo no Palmeiras, põe lá para bater o pênalti. Quer dizer, pô, o time já vem formado há quase um ano, tem que ter um batedor oficial, né? Não pode ser assim, né? Entendeu? Mas Palmeiras à parte, até quando o Brasil sobrevive? Eu acho que a gente já comentou isso algumas vezes aqui, o porquê da falta de liderança, de grandes nomes para liderança. O Cassiano já falou isso muitas vezes. É exatamente tudo que está acontecendo na política. As pessoas de bem começam a se afastar. Não que devesse se afastar. Mas acontece, a gente fica tão sem expectativa, e o Cassiano também deixa isso muito claro, assim, um desencanto com a política, para ele que já teve 2 vezes no Congresso, mas poderia ter tido 3, que tentou a prefeitura da mesma forma que eu. E muitas vezes a gente fica decepcionado mesmo com a situação. Você se apresenta como uma possibilidade, mas parece que a população não quer renovação, ela não quer novos líderes, ela continua votando para aqueles mais antigos, mesmo com todas as características apresentadas de um governo ruim, até de corrupção. Nós temos aí exemplo claro de prefeito que sai da cadeia para ir. Ele vai, dá o expediente e depois volta para a cadeia à noite. Quer dizer, então eu acho que todas essas coisas acabam levando a gente a um desencanto. E aquela coisa, pô, será que eu vou ser candidato mesmo? Até gostaria, como uma maneira de dar a minha participação, mas com tudo isso e com a falta de entendimento da população quanto a tentar pelo menos mudar, como é que eu vou fazer? Então eu acho, Uriel, que isso é um grande fator que culmina com uma falta de liderança. E vou dizer até o Dória, que é uma nova liderança, a gente gostando ou não, acabou acontecendo por acaso, porque ele também não queria. Né? E acabou indo porque, de certa forma, ele é o líder do LISA lá, né? Que é o líderes a liderança dos empresários. Ele acabou aceitando um convite do Alckmin depois de muita insistência e acabou dando certo. Então eu acho que acabou acontecendo por isso. Senão também não aconteceria e a gente ficaria hoje sem nenhuma liderança. Não existe ninguém novo na política, mesmo para candidatos a presidentes, por exemplo, não temos. E eu acho, então, que a grande parte é por esse motivo. Cassione, a Gislaine está perguntando se o Dória é candidato a governador ou se ele só está ajudando o Alckmin, na sua opinião. Ela fez a pergunta meio extensa, mas resumindo... Eu não tenho opinião formada hoje sobre o senhor João Dória Júnior. Não tenho opinião formada. Eu posso dar um palpite que é meramente, o nome está dizendo, palpite. Eu acho que ele tem a ambição, quase que a obsessão, de se tornar presidente da República. Eu não sei se isso começou quando ele era pequenininho, porque todos nós, quando éramos crianças, queríamos ser presidente da República. Bombeiro, não é? Bombeiro e presidente da República. Agora, eu conheço, por exemplo, uma amiga minha, amiga mais da minha irmã, que tem a idade da minha irmã, que tem um filho que desde pequenininho dizia que ia ser bombeiro e que ia ser polícia militar. E foi. E é. E teria condições de ser qualquer outra coisa, porque a condição financeira dele existia. Esse perseguiu esse objetivo. O Dória, eu não sei quando nasceu nele, porque às vezes o mosquito te pega no meio da epidemia.
Você não tem intenção, mas o mosquito te pega ali, morde e te contamina. Mas, às vezes, o mosquito te pega porque você foi atrás do mosquito. São coisas diferentes, não é? Eu sei lá o que o Dória pensa. Sei que ele é um cara que tem jeito de pensar muito mais do que a gente imagina. Quando ele diz que ele dorme 5 horas por noite, a insônia dele talvez decorra do excesso de pensamento, né? E o pensamento dele eu não posso adivinhar. Eu vou esperar as coisas acontecerem. Mas eu acho que o Alckmin já dançou com ele, já dançou. Eu também acho. Na verdade, tem que ter um consenso do partido. Não, porque né? não tem sentido você estar fazendo viagens, por exemplo, por Norte e Nordeste, como prefeito de São Paulo. Se você está como governador, você vai, não, como governador, está aprendendo um pouco e no futuro ele quer. E quando ele vai para o exterior, é para trazer verba para São Paulo, aí justifica. Quando ele vai para Hong Kong, aí justifica porque São Paulo é uma metrópole e está trazendo verba. Agora, aqui para Natal, Salvador é meio esquisito, né? Não, e até acho mais, eu acho o seguinte, parece que no acordo com o Alckmin, a Veja publicou isso, numa dessas Vejas atrás aí, que no acordo que ele fez com o Alckmin, na verdade, não foi um acordo assim, vou te apoiar em qualquer condição. Eu vou te apoiar desde que, antes de uma eleição, a gente faça, vamos dizer, uma estatística interna do partido, no caso, para ver quem tem mais intenção de voto. É como podia ser uma externa também, eu acho. Então, quem tiver mais voto é que vai. Então, eu acho que ele já está sabendo disso, e eu tenho essa convicção, ele vai ter mais intenção de voto do que o Alckmin. Até porque ele está trabalhando para ter a tal intenção de voto que ele disse que precisa ser o parâmetro. Né? E ele, parece que, no estado de São Paulo, pelo menos, ele é mais unanimidade do que o Alckmin, né? Que perdeu muito. O Alckmin perdeu muito ao longo do tempo. Porque a gente, se você pegar uma pesquisa, e também isso já foi da Folha, por exemplo, as pessoas não estão muito felizes com o governo Alckmin, se você considerar de uma forma ampla. Porque não tem realmente uma coisa tão concreta, tão palpável, tão significativa assim. Então as pessoas, não. E o Dória é uma novidade, que foi, como candidato a prefeito, a novidade, e que propõe essa novidade para presidente da República. Então, eu acho que ele vai ter mais intenção de voto, e se isso for real, então, ele deve ser o candidato. Se não for pelo PSDB, vai ser por um outro partido. Se não armarem também para ele. Porque na política, quando o novo chega com muito paetê e miçanga em cima do carro alegórico... Com chance grande, né? O carro alegórico pega fogo na Sapucaí. A gente está cansado de ver o que está acontecendo. Cassiana, a Ana é mulher, mas entende de política. Ela falou, o Alckmin passa uma integridade, mas a segurança é ruim, a saúde é ruim. E o Márcio França achou que ia ser o candidato do PSDB, segundo a Ana. Mas o PSDB já disse que tem candidato próprio, que não vai ser o Paulo Alexandre. Então ela está comparando duas coisas. Que o Márcio França, que é da nossa região, que é o vice-governador, pensou que ia ter apoio do Alckmin para, depois que ele ficar um tempo lá, caso o Alckmin se desligue, o Márcio vai ficar 6 a 7 meses no poder, não é isso? Como governador. Então o Márcio pensou que ia ter apoio do partido. O PSDB já falou que não, que tem outros candidatos. Então ele vai ter que sair pelo PSB e tal, não vai. Então a Ana disse que o Alckmin, ele passa uma segurança, uma integridade, uma pessoa tal, mas que a segurança pública é ruim, que as escolas são ruins, que a saúde é ruim. Então assim, ele passa uma situação, segundo a Ana, mas que se a gente for analisar, tem muita coisa para melhorar. Você disse que a Ana, apesar de ser mulher, entende de política. Eu digo, a mulher entende de tudo. Porque enquanto nós, homens, a vida inteira, resolvemos as coisas com o grito e com a força bruta, a mulher, que era mais frágil, resolvia as coisas com a inteligência e com o instinto. Então, nunca se subestima uma mulher. Qualquer mulher, porque as mulheres sabem mais do que nós. Agora, essa história de o Alckmin passar integridade, ele está na lista da Lava Jato, lá, da Odebrecht. Ele e outros governadores. O pessoal já esqueceu, porque fica todo mundo só vendo Brasília, Brasília, Brasília.
E ainda não começaram a investigar, ou esqueceram que tem deputados nossos na lista da Lava Jato, que tem governador de São Paulo na lista da Odebrecht. Foi tudo publicado, é só pegar o Google lá, o UOL, quase todo dia está lá. Veja quem são os 98 deputados citados pela Odebrecht. Está lá. Então, essa história de dizer, né, que passa integridade, o metrô de São Paulo enterraram naqueles túneis, naqueles buracos, dinheiro que não acabou mais, e o metrô que está menos atrasado em termos de obras está 4 anos atrasado. E as empreiteiras que fizeram as obras em São Paulo são as mesmas que fizeram as obras no Brasil inteiro. Ou elas em São Paulo se santificam? Em São Paulo, o balanço da empresa é feito de forma contábil, mas nem no Vaticano. Vocês não lembram da história do Banco do Vaticano? Não lembram daquele assessor direto do Papa? Banco Ambrosiano. Claro, o Banco Ambrosiano. Teve até um lá que se matou, e etc. Então, essa história de dizer que parece que é íntegro, tem muita gente que parece que não é íntegra, e é. E tem muita gente que parece que é e não é. Eu não sei, eu estou dizendo um fato concreto que apareceu publicamente. O Marcelo Odebrecht, na delação dele, colocou, e por enquanto só ele, colocou o seu Alckmin na lista. O Wilson da Vila Cascatinha manda um abraço para o Cassione, para o Clemente, para mim, fala que, pergunta para o Clemente e para o Cassione: Clemente, o Palocci, com o testemunho do Palocci, o Lula pode ser preso? Se o Cassione se candidatar a deputado federal, terá meu voto. É o Wilson da Vila Cascatinha. Ele pergunta se você acha que o Palocci vai afetar. Eu li isso hoje, inclusive. São vários advogados criminalistas que dão a sua opinião. Então, quase que a unanimidade em dizer que eles acham que o Lula não tem chance de ser preso no depoimento próximo. Acho que, que o Moro não daria voz de prisão para ele nesse momento, né? Agora, eu acho que em algum momento ele vai ser preso, sim, porque eu acho que o Palocci vai entregá-lo de bandeja, já colocou, de certa forma, de uma maneira clara, que o Lula participou diretamente dessa negociação. Então, eu acho que o Lula não vai escapar. Agora, eu não sei quando, em que momento vai ser feita essa voz de prisão. Eu não sei, acho que essa turma, o Cassiano entende melhor do que eu isso aí, mas esse TRF4 provavelmente vai dar uma sentença que a princípio seria significativa, né, Cassiano? A turma que está preventa, porque o que é a turma preventa? É a turma que foi a que primeiro tomou conhecimento do caso, em segunda instância. Aquela turma fica preventa. Por prevenção, isto é, por ter visto antes, por ter sido a primeira a cuidar do caso, todo o caso vai para aquela turma. Então, por exemplo, eu tenho um processo. Eu faço no meio do processo um recurso em sentido estrito. Cai na terceira turma criminal, na terceira Câmara, pegando o Tribunal de Justiça, por exemplo. Tá. Ou terceira turma, se for no caso lá é TRF4. Então, aí é turma e Tribunal de Justiça é Câmara. Caindo naquela Câmara, ou caindo naquela turma, todos os recursos que tiverem que ir sempre cairão na mesma turma. Muito bem. O que já se disse é que nessa turma do TRF4, 3 dos integrantes são amigos e próximos do Moro, 2 fizeram curso de doutorado, de mestrado com ele, e são, portanto, do mesmo tipo de universo, não apenas ideológico, como do universo acadêmico. Então, é difícil essa turma contrariar as decisões do Moro. Quem poderá contrariar as decisões que o Moro eventualmente tomar
será ou o STJ, e não é recurso de mérito que vai para lá, ou o Supremo Tribunal Federal. Porque todo mundo fala Brasília, Brasília. Os tribunais de Brasília superiores, eles não julgam mérito. O que é mérito? Discussão de prova. Isso não é julgado. Só é julgada a prova pelo Tribunal Superior quando a competência do julgamento do caso é originariamente do tribunal. Por exemplo, um governador. O governador de estado, ele é julgado pelo STJ. Tem o foro privilegiado. Exatamente. O ministro, julgado pelo STJ. O presidente, julgado pelo Supremo Tribunal. O deputado, julgado pelo Supremo Tribunal. Aí o tribunal entra no mérito. No mais, esses tribunais superiores, apenas pelo recurso especial, que vai para o STJ, ou pelo recurso extraordinário, que vai para o STF, Supremo Tribunal Federal, esses só julgam questões formais, questões de nulidade, questões de inconstitucionalidade, questões de julgamento que contraria lei federal. Porque às vezes o juiz aplica uma lei que não se aplica ao caso. Então quem vai decidir isso, essas questões todas que são de natureza formal, são os tribunais superiores. Os tribunais de segunda instância, seja da esfera da Justiça Federal, seja da esfera da Justiça Estadual, esses tribunais julgam o mérito em grau de recurso. E, nesse caso, vão ter que julgar o mérito da decisão do Moro. Se são amigos e se vêm da mesma origem, dificilmente contrariarão uma decisão do Moro. Um deles já falou que está tão bem embasado. Isso falou, eu li um dos jornais, eu não me lembro, mas ele falou que está tão bem embasado o que o Moro falou que seria difícil modificar. Ele já deu a opinião dele. Ou seja, um voto já é favorável. Agora a gente vai ver os outros dois votos. De todas as decisões que o Moro tomou até agora, o tribunal, só uma decisão foi reformada. De um caso de menor importância, só eles absolveram o réu que o Moro tinha condenado. Que era o Vacari. No resto, todos os outros casos de condenação, o tribunal confirmou. Não é? Agora, quanto ao Lula ser preso nessa audiência... Isso. A gente só pode dar opinião no dia, porque você não sabe o que acontece na véspera. Quem que ia imaginar essa reviravolta que nós tivemos de uns dias para cá? Quem que ia imaginar que o Palocci ia chegar naquele dia e ia fazer uma delação premiada de surpresa? Tá certo? Invertendo... Que ele disse que na delação, ele inverte, ele vai denunciar, ele vai... E vai virar delação. Vai virar delação. E ele não passa por delator. Quem quer dizer isso? Ninguém sabe. Né? Então, hoje, é muito difícil você fazer previsões em relação a essa história do Brasil contemporânea, porque você não tem a menor condição nenhuma de ser adivinho, a não ser depois que o fato acontece. Profeta do dia seguinte. Mandar um abraço pro Dante aqui, que está falando que vai ser muito difícil alguém querer votar no Brasil, está fazendo uma brincadeira. Mandar a Lucélia, que mandar um abraço pro Clemente, pro Cassione, que disse que você é o padrinho dela, a Lucélia. Isso. Mandando um abraço para você também. Manda um grande abraço, o Vandir Lucélia. Mateus dos Santos mandando um abraço para todos aqui. E o Osmar do Livro, falando que o Cassione é o candidato dele, se for sair para deputado. Agradecer o Osmar, o Wilson, que falou também. Todas essas pessoas são muito gentis e eu agradeço comovidamente a essas manifestações. O Osmar, que é a filha dele, o Osmar, nós vamos essas perguntas nos ajudam aqui. Ajudam, lógico. No programa, bastante, porque às vezes nós estamos empolgados com um determinado fato e pinta uma coisa nova. Tinha até uma pauta que o navio de Hong Kong derramou 100 litros de óleo no Porto de Santos, que o museu operava fechar por 2 meses, mas a importância da pauta foi maior, né? E o assunto surgiu e fluiu com uma expectativa boa. Queria agradecer ao Dr. Vicente Cassione, Dr. Clemente. Boa tarde a todos. Continue com a nossa extensa programação. Muito obrigado.